apresentação de um bebê, tínhamos de ter uma música de esperança, uma música de fé, de confiança, de ânimo para os nossos corações, pois estamos a viver num mundo que está abalado, num mundo que não apenas se abala pelos tremores de terra, mas que se abala também pelas dificuldades que vive. Abala-se moralmente, abala-se espiritualmente, abala-se na sua falta de esperança, na sua falta de confiança. Realmente tudo parece estar a tremer. Estamos num mundo muito difícil, ainda que seja um lugar comum, e sabemos que é um lugar comum. O nosso mundo está em crise. Nós vivemos uma crise sem precedentes. O nosso planeta está a atravessar uma hora de grande dificuldade. Nós podemos ver isto na cidade, na nossa cidade, quando há raptos, quando crianças sofrem cruelmente. Nós podemos ver isso na estrada, quando também na própria condução nós nos encontramos com perigos a cada passo, em tantas circunstâncias. Podemos vê-lo até nos campos de futebol. Nós encontramos ali também a violência, as dificuldades, as faltas de compreensão. Nós encontramos, meus irmãos, nas escolas, quando queríamos que os nossos jovens começassem a ser educados para uma vida mais feliz, para uma vida melhor. Encontramos na escola também dificuldades acrescidas que certamente marcam grandemente a sua vida para o futuro. Quando de manhã nos levantamos, nós podemos ouvir noticiários acerca de violências, de crises, de guerras, de dificuldades. Pode ser na Birmânia, mas pode ser no Iraque, no Irão, pode ser na Coreia do Norte, pode ser na Guiné-Bissau. Nós ouviremos certamente alguma coisa que está a acontecer no mundo que nós não gostaríamos que sucedesse. Nós estamos num tempo em que se conhece cada vez mais a droga, que sofremos doenças terríveis. Estamos num tempo em que se maltratam as crianças, num mundo que sofre a tragédia do desemprego. Meus irmãos, como é difícil vivermos hoje, quando a pobreza está a aumentar. Em Londres, entre os sem-abrigo, numa grande reportagem soubemos que foram encontrados alguns portugueses que emigraram na procura de uma vida melhor, mas que foram cair entre os sem-abrigo na grande cidade de Londres. É isto que está a acontecer neste nosso mundo. Um mundo que realmente tem, curiosamente, muitas estrelas que brilham, mas que não conhecem o caminho, estão fora de órbita, que não sabem para onde ir, que realmente não podem guiar-nos como aquela estrela guiou os reis magos até Jesus. Houve uma ocasião em que um grupo de homens foi ter com Jesus e disse: nós não sabemos o caminho, precisamos que alguém nos mostre o caminho.
Meus irmãos, os filósofos não conhecem o caminho. Eles podem nos colocar numa casa entre quatro paredes, às escuras, sem janelas, alienados, mas não nos ensinam o caminho. Ficaremos ali, à espera, procurando, mas sem saber realmente o que é possível encontrar, o que é possível achar, o que desejaríamos realmente ter para as nossas vidas. Os políticos, os economistas, os educadores, os sociólogos não sabem o caminho. Realmente andam todos à procura do caminho, mas não o conhecem. Houve alguém que um dia afirmou: eu sou o caminho. Esse alguém não era um homem rico, não era Maomé, não era Buda, não era um mestre oriental. Esse alguém chamava-se Jesus. Foi quem afirmou: eu sou o caminho. Meus irmãos, nós temos ouvido palavras sábias desde o princípio, desde que o homem começou a falar, desde que ele começou a poder dialogar com os outros. Nós temos ouvido palavras importantes, mas ninguém foi capaz de dizer como Jesus é capaz de dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É verdade que muitos procuram, sabemos de multidões que andam à procura, que querem encontrar uma solução, mas entram por veredas de drogas, pelo alcoolismo, entram muitas vezes por caminhos sinuosos de religião. É interessante que o Novo Testamento fala-nos de dois homens que um dia decidiram ir à procura. Encontramos isso no Evangelho de São Lucas. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, diz-nos a palavra do Senhor no verso 13: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Imaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E acontecendo que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E logo depois, meus irmãos, no verso 45, acrescenta-nos a palavra do Senhor: então
abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Meus irmãos, que admirável relato de dois homens que um dia partiram à procura de uma solução e que a vieram a encontrar quando se encontraram com Jesus, que realmente a tiveram em plenitude quando Jesus lhes aparece. Era um tempo de perturbação. Aquele tempo, como o nosso tempo, era um tempo de perturbação. Eles caminhavam numa estrada de desespero. Realmente, o caminho que eles seguiam era um caminho dificílimo, um caminho de ruína total. Eles viram cair por terra tudo quanto tinham sonhado. Aquilo que tinham procurado, aquilo que desejavam do fundo da sua alma, de repente esfuma-se, desaparece, como bola de sabão rebenta no ar, e eles ficam sem nada, ficam completamente vazios, ficam sem possibilidade alguma de sentirem dentro de si o que necessitavam naquela ocasião de tanta dificuldade, de tanto desespero. Meus irmãos, outros discípulos resolveram fechar-se numa casa, num cenáculo. Fecharam as portas, as janelas, não queriam de maneira nenhuma que ninguém soubesse que eles estavam ali. Tinham medo de serem presos. Algumas mulheres choravam, desamparadas, cheias de profunda tristeza, porque se iam despedir daquele que elas tinham amado e que por algum tempo fora a sua esperança. Pedro e outros discípulos decidiram voltar às suas antigas lides. Ficaram sem rumo, ficaram completamente sem norte na sua vida. Perderam a vontade de continuar por aquele caminho. E por isso voltaram à pesca. E a palavra do Senhor diz-nos que durante toda aquela noite eles se esforçaram, mas nada conseguiram apanhar. Este era um tempo de dúvida, era um tempo de grande perplexidade. Meus irmãos, era um tempo de nuvens que ameaçavam a tempestade, que estavam carregadas as nuvens de desespero, de tristeza, de dor, de sofrimento. Todos os dias procuro virar a página da Bíblia que temos no átrio do nosso templo. Há muitas pessoas que passam por ali e leem, e isso é importante para elas. Algumas me recomendam, não se esqueça nunca de virar a página. A semana passada estava ali, uma vez mais, a virar a página, quando se aproximou um vizinho, mora mesmo aqui ao lado, no prédio ao lado. É um avô, tem alguns netos que eu conheço também, e que passou por ali e disse: eu já fui leitor da Bíblia, mas agora sou agnóstico. Há algumas coisas na Bíblia que eu não entendo, não aceito, não compreendo. E então referiu-se particularmente àquilo que mais o feriu. Ele falou de um determinado profeta, um profeta a quem uns rapazes começaram a apelidar de calvo e a dizer-lhe: sobe, calvo. E de tal maneira o
magoaram, que ele volta-se para trás e o amaldiçoa aquele grupo de rapazes. Diz o relato bíblico que da floresta vieram 2 ursos e mataram aquelas crianças que foram amaldiçoadas pelo profeta. E dizia-me aquele senhor: eu não aceito isto, não posso aceitar, porque ele interpretou mal. Eu prometi, ele estava com os netos, prometi que nos voltaríamos a encontrar. Temos já uma nova data para nos encontrarmos, para falarmos do profeta Eliseu. Realmente trata-se do profeta Eliseu. O relato vem lá no 2º livro de Reis, os irmãos poderão ler, mas é preciso compreender as Escrituras, é preciso saber interpretar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Mas para ele foi o suficiente para que ele descresse, se tornasse agnóstico. Para ele não era aceitável que Deus permitisse uma situação daquelas como é relatada no Velho Testamento. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus vitorioso, um Deus que luta pela nossa felicidade, um Deus que nos ama, um Deus que dá tudo para que nós encontremos a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, para tudo aquilo que hoje nos apoquenta e que nós queremos ver solucionado. O nosso Deus é um Deus de vitória. Comemoramos ainda a sua vitória na ressurreição. Uma ressurreição que para nós é garantia de vitória sobre tudo, até sobre a própria morte. O nosso Deus vitorioso, ressuscitado, fala aos nossos corações, mas fala-nos de tudo aquilo que nós necessitamos saber. Fala-nos de tudo aquilo que nós carecemos realmente para que a nossa vida ache o caminho da felicidade, da alegria. Era interessante um exercício para os irmãos, nesta Páscoa ainda que estamos a viver. Aquilo que Jesus disse depois de ter ressuscitado. Os irmãos já pensaram o que é que Jesus disse? Quando ressuscitado se foi encontrando com Maria Madalena, com Pedro, com os apóstolos, com tantas testemunhas. Quem é que se lembra? O que é que Jesus disse? Tantas coisas, não temais, não chores mais, porque estáis tristes. Paz seja convosco. Vede que sou eu. Tendes alguma coisa para comer? Não sejas incrédulo. Vinde. Pedro, amas-me? Segue-me. Recebei o poder do Espírito Santo, e então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ele é o nosso grande vencedor, o nosso Deus vitorioso, aquele que nos acompanha na nossa caminhada, aquele que nos ajuda, aquele que nos auxilia. Há alguns dias atrás fui entregar o IRS, o meu imposto. Ainda entreguei à antiga, em papel. Para o ano prometo que vou usar a internet. Mas este ano usei o papel. E foi interessante porque quando lá cheguei tive uma experiência curiosa. Alguém que também lê a Bíblia
e muito alto, certamente estava aborrecido com determinada situação de impostos que lhe estavam a exigir. Ele, para todo o auditório que estava lá nas finanças, disse: levanto os meus olhos para o balcão e pergunto, de onde me virá o socorro? Eu fiquei a saber, este lê a Bíblia. Erradamente, mas lê. Adequadamente, lá nas finanças, não resulta. Meus irmãos, como é extraordinário quando nós nos encontramos com este maravilhoso Deus, que é tão oportuno. Na hora em que nós carecemos, na altura em que nós estamos realmente necessitados, Ele vem em nosso socorro, como apareceu àqueles dois que estavam no caminho do desespero, no caminho da derrota, no caminho do infortúnio. Oportunamente o Senhor aparece-lhes para lhes perguntar: por que estáis tristes? O que é que se passa convosco? O que é que aconteceu na vossa vida para que assim estejais tão desanimados? Muitos de nós pensávamos que Dona Ivone Pires não iria resistir à morte do seu filho. Nosso saudoso irmão pastor Tommy trouxe uma dor tão profunda à nossa irmã, a mãe que perde o seu filho, que ela tanto amava, que via na obra do Senhor. E muitos pensaram: ela não vai resistir, não tem podido vir porque não tem passado muito bem de saúde. Mas, meus irmãos, pela providência de Deus, Deus deu-lhe uma bisneta que a ocupa, que a acarinha, que torna a sua vida numa vida de esperança, uma vida de ânimo. A sua pequenina Leonor, que chama a cada momento pela sua bisavó. Não vem substituir o seu filho, é verdade, mas vem como anjo para confortar, para consolar aquele coração ainda tão dolorido. O Senhor Jesus apareceu àqueles dois homens e diz-nos a Escritura que eles lhe suplicaram: Senhor, fica conosco. É já muito tarde. Precisamos de Ti, do Teu auxílio, da Tua presença, da Tua graça, da Tua grande misericórdia. Senhor, fica conosco. E, meus irmãos, é tão confortador nós lermos na Escritura aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E Ele entrou para ficar com eles. Verso 29. E entrou para ficar com eles. Ele fica conosco. Aquele que estava com tanto para fazer, aquele que tinha uma missão tão extraordinária, tão sublime, tão grandiosa, de repente, ao ser solicitado, sendo já tão tarde, entra para ficar com os seus discípulos que careciam do seu auxílio, da sua ajuda. E, meus irmãos, sucede o milagre. Aqueles que estavam no desespero, aqueles que estavam na derrota, aqueles que tinham sido
levados para a destruição total de todos os seus sonhos, veem que o seu coração se acende de entusiasmo e uma nova chama faz vibrar toda a sua vida. Este é o Senhor que, ressuscitado, nos promete a nós que nos ressuscitará também. Lemos isso. Esta é uma promessa, meus irmãos, que devemos guardar no nosso coração. O Senhor nos ressuscitará a nós, porque Ele ressuscitou. É por isso que o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A morte foi vencida. O cântico, nós o entendemos tão bem. Onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ressuscitado é a certeza da vitória. E para nós é a certeza também da vida eterna, porque nos ressuscitará a nós. Segundo Paulo diz na carta aos Coríntios, a segunda, no capítulo 4 e no verso 14. Quem é que nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? As potestades, os principados, o presente, o porvir, meus irmãos, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, poderoso, ressuscitado, vitorioso. É por isso que naquela ocasião nasceu para estes dois derrotados um dia de alegria, um novo dia de esperança. O seu coração encheu-se de entusiasmo. É por isso, meus irmãos, que nós vamos encontrar a igreja neotestamentária, a igreja que dá os primeiros passos, é reunir-se com alegria. É o que diz o relato bíblico em Atos, no capítulo 2. Comiam com alegria e singeleza de coração. A igreja não podia fazer de outra forma. Realmente tinha de se reunir sempre com alegria. E muitos prodígios e milagres eram feitos porque havia alegria no coração de todos aqueles que criam. Há um novo rumo. Meus irmãos, para estes homens que o Senhor Jesus encontrou no caminho, pois Ele é o caminho, há um novo rumo. Eles voltam para Jerusalém. Tudo vai começar ali, de novo. Tudo vai começar voltando para Jerusalém. Nosso irmão Mário Freitas tem 70 e poucos anos, menos poucos do que mais. Mas agora ele tem uma outra maneira de contar a sua vida. Vai fazer 3 anos que tem uma nova vida em Jesus, por se haver convertido a Ele. É uma nova vida. Meus irmãos, como é bom que os crentes possam encontrar uma nova maneira de viver, uma nova vida, uma nova oportunidade, um recomeço que vale a pena, como estes dois que se encontraram com Jesus. A Ana Carolina fez ontem 13 anos. Ontem estava de parabéns, fez 13 anos. Mas ela deu-nos uma prenda de aniversário a nós. Ela disse que quer ser batizada.
quer dar o seu testemunho também. E esta foi uma alegria para toda a família. É verdade que, por uma questão sentimental, ela disse que gostava que fosse o avô a batizá-la. Eu já disse ao pastor Joé, naturalmente nós concordamos que será assim, se Deus o permitir. Mas que bom nós podermos contar a nossa vida não pelos anos que vamos vivendo, com lutas, com dificuldades, com problemas, mas que podemos contar também com as grandes vitórias que em Cristo Jesus sempre podemos alcançar. Como estes 2 discípulos que voltaram a Jerusalém para recomeçar tudo de novo, para viver toda a esperança, toda a fé, toda a confiança, todo o ânimo, toda a coragem, para viverem como testemunhas fiéis do Senhor, aonde quer que fosse necessário, mesmo no coração do Império Romano, onde os crentes estavam a ser perseguidos e muitos deles eram mortos. Meus irmãos, vale a pena nós nos encontrarmos com Cristo, porque nele encontramos sempre uma nova vida, uma nova esperança, encontramos sempre uma nova coragem para prosseguirmos de vitória em vitória. Amém.